Isso aí. Estamos agora com o Marcos, já está aqui na nossa sala. Deixa eu pegar você aqui, Marcos. Vou dar permissão de root para você. Pronto, agora você consegue compartilhar tudo, abrir a câmera, o microfone. É isso aí. Muito bem-vindo, Marcos. Cara, prazer ter você aqui com a gente também, pela primeira vez, como o Francisco. Já tem as portas abertas para voltar sempre, desde já. A gente quer ouvir a sua apresentação, conta para a gente sobre você, sobre a sua talk, e vamos em frente. Valeu, mano. Tô aqui. Pois depois dessa talk aí maravilhosa, fico até sem jeito aqui. Mas vamos lá. Vocês estão prontos? Vamos falar hoje sobre construir ambientes escaláveis e resilientes a partir de containers, né? Para isso, primeiro, vou me apresentar aqui. Quem que é o Marcos Souza? Primeiro, eu vou começar com um exercício que eu tenho feito nas minhas últimas apresentações, que é fazer uma autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 33 anos, tenho um cavanhaque e uns olhos bem pequenininhos. Cabelo preto também. É isso. Quem sou eu? Sou marido da Aline, pai da Lara, um plataforma engineer e host do podcast Mais Talk Menos Show. O podcast que é sem pirulas e muito menos show. Também sou graduado em redes de computadores e especialista em arquiteturas de software e soluções. Eu sou aquele profissional de infraestrutura que veio dos primórdios, que ainda chutava os hardwares. Hoje em dia eu só xingo. E algumas curiosidades. Eu nasci e criei na favela de Jardim Irene, sou portador de TDAH e fui sócio numa hamburgueria. Super normal, né? E aqui embaixo tem as minhas redes sociais, se vocês precisarem, tá por aí. Sigam lá o Mais Talk Menos Show, e eu no LinkedIn, e vamos tomar um café juntos. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a PIP, nossa girafinha. Essa história é baseada num guia ilustrado do Kubernetes, fornecido pela CNCF. Esse é um guia ilustrado para ensinar crianças um jeito simples sobre containers e Kubernetes. Então, aqui, a gente tem a nossa aplicação, a nossa PIP, que é uma aplicação PHP, uma girafinha. E ela vive num lugar isolado, todo escuro, um ambiente que ela não conhece muito as suas dependências, os seus colegas ali dentro. Então, é um ambiente meio que sombrio, que pouco conhecimento tem sobre as dependências. Certo dia, a PIP conheceu a Docker. E a Docker falou, olha, você poderia migrar a sua aplicação para dentro de um container. Você não vai se sentir tão isolada como dentro da hospedagem que você está atualmente. Ela gostou da ideia e foi morar dentro da sua caixa ali, né? Então, o container aqui está sendo representado por uma caixa e a PIP ali dentro dela. Aqui dentro. Só que gerenciar containers não é uma tarefa estritamente fácil quando você tem vários deles e acaba sendo uma tarefa difícil até, complexa. Porque você precisa gerenciar minimamente redes e também compartilhamento de arquivos. Estou falando uma coisa bem básica aqui, que já é complicado de gerenciar. E aí, certo dia, o container deu-lhe o pé ali, saiu. Só que, curiosamente, um capitão e seu navio começou a aproximar da PIP. E aí a gente tem o Capitão Kube. O Capitão Kube, ele convidou a PIP para entrar dentro do navio. E o Kubernetes, né, que ali está sendo representado pelo Capitão Kube, a origem da palavra Kubernetes é timoneiro ou piloto. Então, o projeto do Kubernetes se concentra na construção de uma plataforma
que vai executar milhares de containers em produção. Ele é um orquestrador de containers. E ali que a gente vê ali, na mãozinha aqui do Capitão Kube, o Capitão Kube está entregando uma etiqueta, uma label para a PIP com o nome dela. Então, o Kubernetes ele usa rótulos como name tags para identificar qualquer tipo de coisa. Seguindo, Capitão Kube aqui em seu navio e a PIP já foi alocada em seu pod, né? O pod ele representa a mínima unidade trabalhável dentro do Kubernetes. Dentro de um pod, você pode ter vários containers ilimitados, mas geralmente a gente só vê 2, né? Na maioria das vezes a gente vê 2. Então, como que fica a estrutura do container da PIP nesse contexto? Então, a gente tem a aplicação aqui dentro, o index PHP, e a gente tem, por fora, a gente tem um web server, que seria um Nginx instalado dentro desse container. E por fora, a gente tem todo o pod. Então, a gente poderia ter mais de um pod aqui, mais de um container dentro desse pod aqui. Só que a PIP era meio chegada nas ciências, né? E ela falou, poxa, eu queria atender as minhas requisições de forma sob demanda. Eu poderia clonar, usar igual a ovelha Dolly, sabe? E aí, o Capitão Kube falou, poxa, eu acho que eu tenho uma boa ideia para você. O Capitão Kube, então, apresentou os Replication Controllers. Então, basicamente, os controladores fornecem algum método de gerenciar o número de pods, né? Então, ele também é responsável por aumentar ou diminuir esses pods. Então, a gente tem um pod aqui, uma réplica da PIP e mais uma outra aqui. E quem controla tudo isso é o Replication Control, ou Replica Set. Mas, mesmo assim, PIP se sentiu sozinha por muito tempo. E mesmo com várias réplicas, ela ainda, às vezes, se sentia só. E, às vezes, você está com várias pessoas que é igual a você, não é a mesma coisa, né? Não é o mundo perfeito. Então, o Capitão Kube lhes apresentou os services. O service é um serviço que informa por Kubernetes como os controladores de replicação, serviços, ele fornece os endereços IPs e portas de serviços. Então, outros aplicativos, outros pods, outras aplicações podem se conectar a essa aplicação via o service. Então, essa aplicação aqui ela pode ser exposta para a internet, ela pode ser exposta para sua rede local. E aí o Capitão Kube fala aqui, né? Esse túnel vai ficar aberto para que você possa descobrir outros casulos e possa descobrir você. Então, é como se ele tivesse aberto uma porta ali para que a PIP conhecesse novos colegas ali. Tomar uma água aqui, fazer até um jabá. Eu ganhei aqui ó, no último evento aí do DevOps Heroes. Clean Cloud. Muito bom. Então, a gente tem aqui agora uma marmotinha, né? O Gould. Ele é uma aplicação em Go que ele, através do service, ele está conhecendo a PIP, né? E aí a gente vê que a PIP está meio emocionada aqui, está meio para baixo tal. Ela ficou realmente muito emocionada por receber esse presente. Mas ela não sabia onde colocar esse presente, ela não tinha um local para colocar. Então o Capitão Kube falou, por que você não coloca esse presente dentro de um volume? Então a gente tem uma caixinha aqui no canto que representa um volume, que vou passar aqui. Aqui, ó, a gente tem um volume, né? O volume, ele pode ser anexado nos pods, ele pode ser montado nos pods, como a gente diz,
E caso essa réplica da PIP ela seja excluída por qualquer motivo, os arquivos não precisam ser perdidos. Então, ele pode ser acessado até por outro pod. Então, a gente pode ter inúmeros pods acessando a mesma informação. Geralmente, a gente monta um volume, sei lá, da sua cloud de preferência, mas ele também pode ser um bucket S3. Tem várias opções aí. Passando um tempinho, apesar de Pipe estar feliz no seu ambiente, já tenha conseguido avançar bastante, conhecer novas pessoas, ela ainda pensava no tempo que ela estava dentro daquela caverna escura. Então, ela se perguntou se ela não poderia ter um pouquinho mais de privacidade, né? Então, para isso, o Capitão Cube lhes ofereceu, né, ela ir para um andar diferente, um andar que só ela e pessoas e aplicações mais ou menos autorizadas estariam naquele espaço, né? Então a gente tem um namespace. Então o namespace ele consegue agrupar dentro do Kubernetes serviços, pods, controladores de replicação, volumes, tudo que você quiser. E aí, no final, a gente tem a nossa amiguinha Pipe, Capitão Cube e nosso amigo Gold dentro do navio, olhando o mar e desbravando novos mundos. E ela foi feliz. A vida era boa e o capitão sempre ajudava. E aí, como que a gente constrói aplicações resilientes? A gente falou da história da Pipe ali para mostrar um pouquinho sobre o que é um container, o que é o Kubernetes, como que eles nos ajudam no dia a dia. E vamos lá. Opa. Aí. Aqui. Tá. Vou tomar água aqui. Resiliência. A resiliência é a capacidade de a gente lidar com os problemas e falhas, adaptar-se, então se recuperar. Isso vai ajudar a gente ter maior tempo de disponibilidade e também evitar as perdas de dados. Aí a gente tem um conceito muito importante quando a gente fala sobre resiliência. A gente não consegue ter resiliência se a gente tiver um pod só da nossa aplicação no Kubernetes ou num outro orquestrador de container. Imagina só, se a gente tivesse só essa PIP aqui respondendo às requisições da nossa preguiça aqui. A nossa preguiça não ia conseguir acessar ela. Então, para isso, a gente ter várias réplicas, e eu sempre falo que é importantíssimo a gente ter no mínimo 2 réplicas para que a gente consiga, caso tenha alguma falha, as outras continuarem operando normalmente. Isso vai reduzir o impacto, vai minimizar o prejuízo para os negócios e as operações. É uma estratégia minimamente que deve ser adotada. E aí a gente tem algumas políticas de resiliência. Isso daqui é mais ligado a dentro da implementação do código e que aí você conversando com o desenvolvedor, isso daqui deveria estar dentro da aplicação, né? Então a gente tem a política de retry. Na política de retry, a gente faz uma requisição para a PIP devolve um erro não conhecido, ela está com algum problema, ela devolve um erro. Então, o Gold, logo mais, ele vai retentar fazer essa mesma requisição. Então, a política de resiliência retry, ela efetua uma retentativa após uma falha. E aí a gente tem um circuit break.
O circuit breaker é igual o disjuntor da tua casa. Se tiver alguma coisa acontecendo, o disjuntor é armado. Então, a gente tem aqui, ó, várias requisições, sendo do Gold para PIP, só que ela está voltando aquele erro de novo. Ela está com algum problema lá. E aí, ela tenta mais algumas vezes, né? Após de algumas tentativas, ela fala, não, eu preciso abrir esse circuito. A aplicação entende isso. Se eu não estou conseguindo 2, 3, 5 vezes, eu preciso parar de mandar essas requisições por um tempo. E aí é aberto o circuito e depois de um tempo sei lá, um tempo pré-determinado dentro da aplicação, ele volta a tentar novamente esse caminho. A gente vai entender um pouquinho mais para frente aqui. Como que volta isso, né? Então, para somar na política de circuit break, a gente tem um fallback. Então, vamos dizer que você teve algumas requisições e de determinado tempo você precisa abrir o circuit break. Então, para abrir o circuit break, tem que voltar uma requisição de fallback, um estado esperado de fallback. Então, isso também é ajustado dentro da aplicação e isso determina, isso define o comportamento estruturado após uma falha. Importantíssimo. E a gente tem o famoso health check. Eu acho que é muito importante a gente ter o health check. O health check é como se fosse aquele exame que você precisa fazer e não faz. Ele vai checar, o health check ele deveria checar todas as dependências que a sua aplicação tem ligação e que ela necessariamente precisa para funcionar. Vamos se dizer, você tem um banco de dados que você se conecta, um banco de dados tradicional, um banco de dados relacional, que você precisa dele para poder colocar sua informação. Sem ele, você não funciona. Então, você tem que colocar ele, toda vez que sua aplicação, seu pod iniciar, ele tem que verificar se a aplicação iniciou e também verificar se você está conseguindo acessar o banco de dados. Agora, vamos dizer um outro cenário. Vamos dizer que você tem o seu banco de dados e você tem um Redis, um banco de dados, mas de cache. Não tem necessidade porque como o banco de dados o Redis é um banco de dados de cache, não tem a necessidade de você verificar se ele está disponível ou não. Então, você pode eliminar o Redis dessa primeira checagem. Também para não criar falsos positivos. Passando, a gente vai falar um pouquinho sobre testes. Então, a gente tem ali, ó, aqui nessa primeira imagem aqui, a gente tem a famosa pirâmide de testes. Então, a gente tem aqui os testes de código, né, de cobertura de código, como é dito, né? Eles usam uma variedade, assim, de critérios para medir uma cobertura. Ele inclui números de linhas, métodos, funções, bibliotecas, tem vários modos de você fazer isso. Então, primeiro, você tem aqui na base, a gente tem os testes unitários. E aqui a gente pode entender que, assim, quanto mais para baixo da pirâmide, mais barato fica. E mais rápido também para se implementar isso daqui. E quanto mais acima da pirâmide, é mais custoso e mais demorado. Então, é mais barato você implementar a organização, né? Implementar nos códigos testes unitários do que testes end-to-end, por exemplo. Os famosos testes regressivos, né? Que eles testam parte a parte para saber se tudo estava funcionando. Então, talvez você conseguir entender em qual momento é necessário você fazer o teste é muito interessante. Acho que, para quem está começando, testes unitários é a melhor opção, e aí vai
evoluindo conforme o tempo. E aí a gente também tem os testes de performance, né? Não adianta lá, a sua aplicação tá lá, tá funcionando, tal, mas se você recebe uma pancada de requisições num feriado, alguma coisa assim, numa Black Friday, e sua aplicação não consegue responder. Então, você precisa fazer testes de performance antecipadamente para concluir que sua aplicação está minimamente performática, né? Os testes de performance também ajudam muito na autoscale, né? Que a gente vai falar na escalabilidade daqui a pouquinho. E a gente tem, por último, os testes de caos, que ele é como esse macaquinho aqui, né? Quando ele chegou aqui, ele fez uma certa bagunça aqui, né? Os testes de caos, eles estão ligados, muitas das vezes, à infraestrutura. Ele coloca pequenas coisas ali na sua infraestrutura ou até no seu código. Vamos dizer, o teste de caos, ele pode diminuir a quantidade de reservado de CPU e memória no seu pod, na sua aplicação. Como será que sua aplicação vai se comportar se ela tiver abruptamente diminuiu a sua capacidade de executar suas tarefas? Ou vamos dizer que o teste de caos ele consiga colocar uma latência na sua aplicação? Será que você vai conseguir ter meios para sobreviver? Tipo, uma aplicação que respondia em 10 milissegundos, ela começa a responder em 2, 3 segundos. Então, o teste de caos, ele vem para mostrar isso. Também tem vários cenários, né? Você derrubar uma zona inteira de disponibilidade para que seja respondido por tudo pela outra zona que você tem de réplica. Será que vai funcionar? Na teoria é muito bom, mas às vezes na prática não funciona muitas coisas. Esquece uma regra de firewall, esquece uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, o teste de caos está para resolver esses problemas. Todas essas coisinhas aqui que a gente passou, tanto o código, a gente tem como teste de performance, quanto Chaos-Mon, que a gente tem aplicações open source para que você faça isso, sem precisar ter um fornecedor ou alguma coisa assim. Agora vamos falar sobre escalável. Ser escalável significa a gente ter a capacidade de crescer rápido. Basicamente isso. Bem simples, né? Então, a gente tem basicamente dois tipos aqui. Vamos começar pelo tipo reativo. E dentro do tipo reativo, a gente tem o vertical autoscale. Então, vamos dizer que a gente tem... Eu vou usar o conceito de pod, de container, mas isso se aplica também à infraestrutura. Também ele pode ser aplicado a um container ou também uma máquina EC2 dentro da AWS. Então, é a mesma coisa. Então, vamos dizer, se você tem a PIP lá, nossa girafinha, no tamanho P, só que em determinado momento ela precisa crescer de tamanho para atender um pouco mais de requisição e ela consegue entender que ela precisa crescer e ela vai para um tamanho M. Tipo, sei lá, se ela está usando 200 MB de memória, ela precisa usar 300 naquele momento. Então, ela pode aumentar um pouquinho mais do seu limite ali. Então, aí você configura o Vertical Autoscale. Isso pode ser para qualquer número que você quiser. Super configurado. E aí a gente também tem o Horizontal Autoscale, né? O Horizontal Scale, que seria aquelas réplicas da PIP. De vez a gente crescer ela em tamanho, por que a gente não cresce ela em réplicas? Então, se eu tenho 2 PIPs no meu horário... o meu horário mais ocioso possível, da madrugada, vamos dizer, e no horário de pico que o bicho está pegando, eu posso escalar para 10, 100 pips, 100 girafinhas para atender minha requisição. Isso também ajuda muito no custo. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E a gente também tem a escalabilidade dinâmica, né? Então, vamos dizer, se a gente não tem uma escalabilidade conforme o tempo, então
tá tudo escalado aqui, ó. Tá tudo do mesmo jeito, tudo os quadradinhos aqui. Mas se a gente usar um autoscale que pode ser pré-definido até por testes métodos de estatísticas, ou até de quantidade de requisições, aí você começa a ter um autoscale, né? Então, a sua aplicação, ela vai, desce, sobe, conforme a sua demanda. Foi aquilo que eu falei. Tipo, madrugada não tem coisa, zera as pips, não tenho necessidade de ter nenhuma girafinha no ar. Então, zera a minha aplicação e tá de boa. Começou a ter algum tipo de requisição, alguma coisa, aí ele vai escalar, normal. E para a gente finalizar, começar a chegar no final, né? A gente tem aqui algumas coisas importantes para se dizer. Então, se você for implementar containers na sua empresa, comece rápido, faça rápido isso, mas pegue um pequeno pedaço da sua empresa, do seu ambiente, para fazer testes. Não faça isso de maneira grande, para causar grandes impactos. Teste um pequeno espaço, vê como funciona, testa o máximo possível, faça que isso seja escalável e não se esqueça que isso tem que poupar dinheiro. Isso não pode ser inviável financeiramente. Então, ninguém aqui tem como imprimir dinheiro, né? Então, eu sempre acho que para você construir aplicações resilientes e escaláveis, você precisa pensar em quanto você está gastando. E aqui eu vou deixar aqui uma pequena frase que eu sempre falo: não desista sem ao menos tentar no mínimo 1000 vezes de diferentes formas, né? E aqui minhas redes sociais, para que vocês possam trocar uma ideia e tomar um café. Boa, Marcão. Quer chamar a galera para fazer uma sessão aí de perguntas e respostas, man? Bora! Então, contigo, man. O palco é teu. Bora! Estou aqui, deixa eu pegar minha tela. Compartilhar a tua tela aí, mostrar o site onde menciona o PIP, etc., igual você me mandou ontem. Boa. Eu vou colocar aqui. Pode? No coisa? Eu acho que é melhor para o pessoal, né? Se você quiser abrir a tela e mostrar o site. Tá, vou abrir a tela e mostro o site e vou colar aqui também, que aí os dois. Aqui. É o site da CNCF. Deixa eu pegar aqui de novo. Cara, nunca assisti uma talk tão didática, man. E o PIP, parece que a galera não tem o costume de falar dele. É uma forma tão bacana de mostrar as coisas, né? Pois é, uma forma simples, né, de a gente conseguir atingir a todo tipo de público, né, que está começando, até porque eu vou falar para você, às vezes tem gente que trabalha o dia todo com Kubernetes ou com cloud, às vezes a gente se perde, sim, uma coisinha ou outra, um detalhezinho ou outro, então isso é bom até para nós que já estamos um macaco velho de sistema. Curti, pô, sensacional. O que é Eu isso só aí? É não... um videozinho? Oi? Não, ele é como se fosse um quadrinhos mesmo, mas tem um videozinho que ele vai passando, mas escrito mesmo, sabe? Pode abrir o site aqui da... Tem uma pergunta aqui do Victor Merida, ele pergunta o seguinte: é possível usar o réplica 7 sem um número específico? Tipo, se precisar de 3 pods, ele cria, e se os 3 não for suficiente, ele vai criando de forma dinâmica? Boa pergunta, Vitor. Sim, aí você usa o autoscale, né? O famoso HPA, né? Então, é um outro recurso do Kubernetes
que a gente coloca, vamos dizer, 0 pods e se aumentar a quantidade de CPU e memória ali, ele vai criar 1, 2, 3, aí vai depender. Mas dá sim. E tem outras ferramentas também que não se baseia em recurso de memória e CPU, mas se baseia em requisições. E aí é um negócio legal. Tem mais perguntas para nós? Ainda não. Se você quiser ir mostrando aí o que você está na tela, Aqui, ó, vou tem a carregar o Kahoot enquanto isso para a galera já ir entrando. boa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Mas apareceu uma pergunta aqui do João. Qual é a melhor forma de escalar os nodes do EKS da AWS? Melhor forma para escalar? Cara, eu acho que é o autoscale também, né? A gente, dentro da AWS, provavelmente a gente sempre vai estar usando um autoscale group, né? E aí você pode basear isso em recurso, memória e CPU, sempre usando aquilo que você necessita, sabe? Eu vou fazer até um talk amanhã no Plataforma Engineer Summit da Linux Chips. Eu vou falar sobre isso, sobre como usar instâncias Spot, vou falar um pouquinho mais sobre escalonamento lá. Boa. O pessoal já falou. Inclusive, o Felipe Fonseca falou aqui o Queda, por exemplo. Felipe, a gente vai ter uma talk, sim, o Queda é super, super bem-vindo aí no assunto do autoscaling e a gente vai ter uma talk hoje, às 13 horas, se eu não estou enganado. Vou até abrir a agenda aqui, que vai ser com o Renato Groff, e ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o Queda. Vou pegar aqui a minha agenda. Muito Isso bom. aí. Kubernetes, escalabilidade e Queda, criando aplicações para processar milhares ou milhões de acessos simultâneos, agora às 13 horas com o Renato Groff. Inclusive, essa talk que ele vai fazer, Marcão, o Renato, ele trouxe os insights lá da KubeCon, cara. Acho que vai ser massa aí para a galera também, não? Vai ser massa. Boa, boa. Renato é monstro, monstro da Microsoft lá, sempre está ajudando a comunidade. Muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui do Ricardo. Não tem pergunta de leigo, tá? A gente tá no mesmo barco. O que seria do Kubernetes sem um Docker? Ele é usado para alguma outra coisa? É assim, o Kubernetes, ele é o orquestrador, ele que é a marionete, vamos dizer, e os containers, que pode ser em Container ID, você tem vários tipos para buildar uma aplicação em container, não só o Docker. Então, os containers são os bonequinhos e a marionete é o Kubernetes. Não sei se ficou claro. Boa. A galera está interagindo aqui no chat, até o Alisson ajudando nas respostas aí. Eu só peço para a galera, quando responder, colocar everyone ou todos ali no to, que senão as respostas vêm só para mim ou para os painelistas aqui, os palestrantes. Aí, se você colocar everyone, vai para todo mundo aí. Mas o Alisson disse aqui o seguinte, que não é necessário o QEDA para fazer HPA por volume de requests. É possível fazer com custom metrics também. Isso. Boa. Boa, ótimo. A Sabrina falou aqui que quando falamos de containers, o mais falado sempre é o Docker, né? Mas tem o pod, mano. Foi aquilo que eu falei, tem um pod, um container ID, tem vários aí para acontecer. Ó, temos Muito bom. Kahoot. Temos Kahoot, a galera já pode começar a entrar. Eu vou abrir a minha câmera agora para interagir um pouco mais com você, Marcão. E aí, o que você achou do nosso público? Eles são top, né, man? Não, é incrível, velho. Esse povo aqui é Galera muito massa nas perguntas, hein? bacana. O pessoal não tem dó, não. O DJ Xelão tá aí, é sempre bom ver. É isso aí, mano. E a sua apresentação foi topíssima, gostei muito.
Eu fiquei até animado aqui em comprar uma pelúcia do Pipe. Já estou entrando aqui. Pois é. O Renato colou no chat aqui o link do e-commerce lá da CNCF. Eu vou à falência, cara. Não é possível. Eu Pois sou é, um uma boa. colecionador compulsivo de coisas aleatórias. Não sei se vocês já perceberam. Boa. Ai, ai. A galera curtiu, hein, mano? Aí, ó, tem vários elogios aqui. Pô, valeu demais. A galera é foda. Ó, tem uma pergunta boa aqui do Leandro. Você já viu casos que o pod morre após 30 minutos? Seria alguma falha do HPA? Após 30 minutos, já vi um problema assim, mas era conexão de banco de dados. A aplicação começava a abrir conexões no banco de dados e, em certo momento, não fechava as conexões e aí o pod morria por não conseguir se conectar no banco depois. Eu olharia primeiro essas dependências se tem dentro. Não parece ser um problema de HPA. Só se estiver dando... Geralmente, quando você pega um problema de recurso, né? Ele vai dar o erro 137, o mkilled, né? E aí você consegue identificar facilmente. Boa. Pô, tem uma pergunta do Miguel aqui que eu queria responder, ó. Ele disse aqui: sou estudante de redes, primeiro semestre da faculdade. Tenho conhecimento até a camada 2 do OSI. Uso Linux há 2 anos. Conheço o Docker e tenho conhecimento básico de AWS. Eu teria, eu estaria pulando etapas se eu for estudar Kubernetes agora? Miguel, não. Te explico mais. Por quê? Eu sempre digo, opinião minha, que para começar com qualquer coisa em tecnologia, você tem que ter minimamente o básico de redes e Linux. Tendo esse básico, se você, pelo que eu estou vendo aqui, você já não é nem o básico, você já está usando o Linux há 2 anos, você tem conhecimento de Docker, conhece o básico de AWS, já está falando aí de redes e tudo mais. Então, cara, estudar Kubernetes é natural nesse momento, você já pode começar a estudar sim. É claro que durante essa jornada de estudos aí do Kubernetes, você vai se aprofundar e você vai entender isso, vai sentir essa necessidade de se aprofundar muito em redes, em Linux principalmente, porque o Kubernetes está ali gerenciando os hosts e os nós em um ambiente Unix, né? Unix-like, né? Então, com certeza, você não vai estar pulando etapas, mas você vai ver que você vai ter que estudar mais essas coisas aí que você já sabe hoje, cara. É isso. Eu sempre falo também, Daniel, para o Miguel aí, tem uma coisa chamada Teorema de Pareto, alguma coisa assim. 20% é o que você precisa para fazer 80% das coisas que você realmente vai fazer. Então, aprenda 20% de cada coisa. Não fique colocando muita informação dentro da sua cabeça para depois chegar e tentar coisas novas. Estuda um pouquinho, aprende basicamente como funciona, testa e vai para outra coisa. Não fica aqui, só naquilo ali, não. Senão, daqui a pouco você vai estar sendo um especialista em... É isso aí, muito boa, muito boa. Tem uma Sou pergunta. PA e estou participando para conhecer mais sobre processos de desenvolvimento e implementação. Seria interessante vocês falarem sobre em quais procedimentos o QA pode atuar e quais tipos de testes podemos executar. Boa, Miriam. Legal. Miriam, a gente ainda não trouxe ninguém ainda especialista em QA e eu também sinto essa falta. Até alguém que consiga falar mais sobre a parte de processos e a organização do dia a dia, os conhecimentos, as soft skills e as hard skills de um QA. E mais além, né? Também trazer gente que mostre tecnicamente o dia a dia de um QA. Quem sabe ali colocando um teste no Selenium, que é difícil ver a galera trabalhando mostrando o Selenium ao vivo, eu acho isso bacana. E se vocês tiverem outras sugestões aqui para nós, inclusive o que a Miriam mandou aqui para a gente, põe no chat que eu vou olhar e eu vou trazer para vocês. Vou te dar, Beleza? eu vou te passar depois algumas pessoas que vai ser sensacional. Tem uma didática excepcional. Tem um contexto aqui que eu queria falar, porque é bem interessante aqui.
Manda pau, É manda bem pau. polêmico. Eu sempre falo, eu sou polêmico às vezes. E a gente acabou de falar de Kubernetes, né? O Michel aqui, ele falou que tem na empresa dele, provavelmente, tem 20 microserviços. E ele está criando lá uma esteira de CI/CD e tal, e hoje é publicado num servidor on-premise. Ele pergunta se e o objetivo disso é containerizar e rodar tudo no Kubernetes. Ele falou se a gente sugere uma estratégia inicial. Cara, se você tem 20 aplicações, você não precisa estar no Kubernetes. Geralmente não. Você pode pensar um ECS ali da AWS, porque quando você vai para o Kubernetes, você acaba trazendo uma complexidade para o seu ambiente. É super normal isso acontecer. Então, faça o básico ali, coloca no ECS, rodando por containers mesmo. O ECS, ele vai gerenciar como se fosse um Kubernetes gerenciado para você. Você vai ter muito mais simplicidade. Agora, conforme for crescendo o número de aplicações e necessidades específicas, aí sim você pode ir para o Kubernetes. Boa. Me perguntaram de livros aqui um pouco mais cedo no chat. Esses livros, eles não são muito para iniciantes, mas se vocês pesquisarem sobre esses livros na Amazon ou qualquer outra loja, você vai ver relação desses livros com outros que talvez possam ajudar para quem está começando no Kubernetes. Então, eu vou apresentar aqui, ó, padrões para Kubernetes, né? Eu tenho esse daqui, inclusive esses 3 que eu estou fechado aqui é para eu ler mais tarde. Está invertida a minha câmera, deixa eu ver se eu consigo inverter ela aqui, ó. Peraí, tá ao contrário, né? Vamos ver se eu consigo inverter ela. Onde que eu faço isso? Aqui. Boa. Agora sim, ó. Tá vendo aí? Tá aparecendo aí certinho? Tá aparecendo certinho. Padrões para Kubernetes, né? Então tem esse aqui, ó, elementos reutilizáveis no design de aplicações nativas de nuvem. Aí eu tenho esse outro aqui que também está na minha listinha, operadores do Kubernetes, né? Automatizando a plataforma de orquestração de containers. Eu tenho um terceiro aqui na minha listinha, que é esse aqui, ó. DevOps nativos de nuvem com Kubernetes, como construir, plantar e escalar aplicações modernas na nuvem. Gente, eu gosto muito da Nova Tech, é uma editora muito boa, porque ela traz os títulos da O'Reilly aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. E eles são responsáveis pela tradução desses livros aqui, que são originalmente publicados todos em inglês, e eles fazem a tradução para o português, é muito boa a tradução, inclusive. Então, se você pesquisar sobre esses livros, não sei se o Marcos pegou mais alguns ali e quiser entrar na Amazon, vai ter uma relação com coisas mais elementares. Eu peguei alguma coisa um pouquinho nova aqui, ó. Redes de computadores e internet, 5ª edição do Kurose, que acho que todo mundo tem que conhecer um pouquinho de trabalha com e containers e tudo mais, tem que conhecer de redes. Pelo menos conhecer. Microserviços para produção, chovendo molhado. Eu tenho esse daí, viu? Eu tenho esse daí. Muito bom. Primeiros passos com Docker. Ô, Marcão, você tá sem áudio. Ô, tô sem áudio. Agora voltou. Voltou. Boa. E engenharia de confiabilidade. Cara, esse livro é sensacional. Eu já li esse livro. Esse livro é bom. Eu tenho mais alguns, mas não tá por aqui agora. Boa. Vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Vou deixar o Kahoot. Vamos lá. Agora é o momento da verdade. Eu queria saber do Marcos o seguinte. Pegou leve ou pegou pesado no Kahoot, Marcos? Peguei pesado, né? Não peguei leve, não. Tem várias pegadinhas aí. A galera vai sentir? Vai sentir. Só os bons vão ficar no final. Sensacional. Kahoot na tela, PIN 600-7691. 600-7691. Bora para o Kahoot. Eu vou dar para vocês aí os famosos 2 minutos para vocês entrarem no Kahoot. A gente tem um limite de 300 pessoas.
Segundo, me disseram que existe esse limite. A gente já passou de 300, já bateu 480, já bateu até 520. A gente podia fazer um jabá aqui, né? Quem não curtiu, quem não se inscreveu lá no canal da DevOps Heroes e no Mais Talk Menos Show, podia ir lá, né? Fazer isso agora, né? Aí sim. Deixa eu pegar até o link e aproveitar. Compartilha o canal aí, Marcão, que eu vou deixar o do DevOps Heroes aqui também. O canal do DevOps Heroes é baby ainda, né? A gente começou faz pouco tempo a postar os vídeos e as gravações dos eventos lá. E a galera mais cedo aí, Marcão, tu viu? A galera me ajudou a passar de 1.000 inscritos, meu. Eu fiquei até emocionado na hora, até perdi as cadeiras aqui, não sabia nem mais o que falar agora. Vou postar meu LinkedIn aqui também, se o pessoal quiser trocar uma ideia. Pensou, cara? Pô, sensacional, mais de 1.000. Tô emocionadíssimo. Nossa. E o timer tá correndo, tá, gente? 2 minutos. 2 minutos. Vocês têm para entrar no Kahoot do Marcos Souza, Mais Talk Menos Show. Eu vou falar um pouquinho, né? Lá a gente fala com profissionais da área de tecnologia, de um jeito descontraído, sem firula, sem estrelismo, do jeito que é. Eu faço várias perguntas burras, porque eu quero entender, porque é muito grande essa nossa área, né? Eu quero passear em todas elas. Então, colhem lá. É isso aí. Vamos ver como é que está o nosso tempo. Vocês têm 1 minuto. 1 minuto para entrar no Kahoot. Vamos derrubar o Kahoot hoje? Será que a gente consegue? Ou faltam 130 pessoas para derrubar o Kahoot? Poxa, esse pessoal tá muito lerdo, cara. Para ganhar presente, para ganhar mais de 700 brinde, pessoas aí nessa sala, meu. Vamos lá. 130 pessoas para a gente derrubar o Kahoot. Me disseram que o limite dessa parada é 300. Vamos, gente. Duvido. Ó, tá escrito lá nos termos de serviço do cara lá. A gente pegou um plano Buster Topper lá, falou, cara, é 300. A gente brigou com o Sagan, mas a gente vai bombar 300. Às vezes fala, não, é 300, não tem mais. Então, vamos ver. Ajuda a gente aí, ó. Vou colar o link aqui do Kahoot, baixa nos seus devices ou acompanhem pelo celular. Vou dar a dica já. Não acompanhem o Kahoot pela tela do Zoom. Sabe por quê? Tem um delay. As respostas, as perguntas e as respostas, se eu não estou enganado, no browser e no celular, elas aparecem mais rápido. E a resposta mais rápida no Kahoot, ela tem uma pontuação maior. Sacou? Aí, ó. 180 pessoas e subindo, hein? Acho que vai bater, hein? Os 300, será? Vamos ver, cara. Falta pouco, ó. 120 pessoas. Pô, já bateu 2 minutos aí, galera, ó. Aí, vamos em frente. Vamos ver se no próximo aí, do Renato Groff, a gente vai conseguir bater. Ou eu espero mais um pouco? Vou dar mais 1 minuto, Marcos? O que você acha? Dá mais 1 minutinho aí. Vamos... Ó, colher de chá, então. Vamos dar uma ideia aqui. Vamos lá, vamos tentar bater 300 nesse Kahoot. Vamos derrubar essa plataforma aqui, porque daí eu vou com os 2 pés no peito lá dos caras e falar, gente, a galera quer bater 300 no negócio, vocês vão ter que aumentar esse limite aí. E a gente vai ter quem a parte da tarde aqui, Dani? Bora, boa! Na parte da tarde, às 13 horas, a gente tem o Renato Groff com a apresentação Kubernetes, escalabilidade e Queda, criando aplicações para processar milhares ou milhões de acessos simultâneos. 13 horas. Essa eu não perco por nada. Essa eu estou ansioso também para ver. Bom, eu fico ansioso para ver todas, né? 14 horas, Feature Flags, o caminho para a entrega contínua, reduzindo até 60% do tempo até produção com menos risco. Diego Pereira, da Harness, vai apresentar para a gente aí esse tema. 15 horas, convidado especial lá da Red Hat, o Alexson Ferreira. Ele vai falar sobre Ansible Automation Platform, uma visão técnica do Ansible Platform Automation, ou melhor, Ansible Automation
Platform. Muita gente me pedia o tema sobre Ansible e tá aí, meu. Fui atrás dos caras lá da Red Hat para pegar na fonte alguém para falar sobre esse assunto, hein? Vamos ver, às 15 horas. Às 16 horas tem uma palestra que eu tô curiosíssimo também para ver. Esse cara, eu fui atrás dele também lá no Telegram, fui caçar um maluco para falar de Hook, o Hook.io, que é um projeto sobre storage, é um storage cloud native para Kubernetes, é o Hook.io. E o tema do Everton Medeiros é Hook na prática, usando Ceph e Kubernetes. Meu, esse aí, para mim, é o tema que eu quero ver mesmo. Eu não pude ainda pegar o Hook, mão na massa, e eu tô super curioso aí por essa apresentação. Conhecia o Hook, Marcão? Eu conheci ele faz pouco tempo. Ele é o projeto lá da CNCF de Storage Cloud Native para Kubernetes. Já viu esse cara? Vi por cima, mas nunca trabalhei com ele. Vou pegar para maratonar essa série aqui e já colocar aqui para testar. Hoje é o momento. Galera, deu tempo, vamos para o Kahoot, começando agora. Primeira pergunta. Construindo containers resilientes e escaláveis. Primeira. Para segmentar e controlar aplicações, utilizamos namespace. Parabéns! Muito bom. Vamos, então, ver como é que está aqui. O Glau em Jaguar aparecendo em primeiro. Segunda pergunta, vamos ver como é que fica. Esse é fácil, hein? Qual o nome da nossa aplicação PHP Girafinha? Essa é fácil, hein? Essa daí foi de mamão com açúcar. Aí! Oh! Bom, Pipe. Segunda pergunta, a galera foi muito bem. Tivemos uma subida ali do Nimble Mouse. Vamos para a terceira pergunta, que normalmente é a pergunta que passa o rodo na galera. Pergunta do Joaci aqui, né? Precisa de certificação para trabalhar como DevOps? Não, Joaci, não precisa não. Tem bastante coisa aí, treinamento, etc., aberto dos fabricantes que você pode fazer. Você pode tirar essas certificações ou não, mas para entrar na área não precisa. Terceira pergunta agora, com base na pirâmide de testes, quais testes são mais fáceis para se executar / implementar? Testes unitários, muito bom. O que é um código sem teste unitário, né? Deveria ser obrigatório, falar a verdade. Vamos ver como é que ficou aqui. A terceira pergunta. Deu uma virada. O Speed Falcon e o Snowy Lobster subiram. O Widget ali, o IAC, subiu 48 posições. Vamos ver a quarta pergunta. Um monstro. A Miriam concorda comigo, hein? Super obrigatório os testes unitários. Os QA devem sofrer, horrores quando o código não faz o mínimo. Ai, tô com dó dos QA, velho. Os caras sofrem, mano. Eu acho que teste tinha que ser uma tarefa de todos, né? Não é só dos QAs, não. Aí, qual política de resiliência está incorreta? Replication? É isso mesmo, Marcão? Isso. Políticas de resiliência, que a gente falou, retry, fallback e circuit breaking. Muito bom, passou o rodo na galera. Speed Falcon manteve a sua posição, Nimble Mouse também.
O Bright Condor subiu, o primeirão lá passou o rodo. Vamos lá para a quinta e última pergunta. Na sequência, já entra o DJ Xelão com a música e a gente vai almoçar. Ambiente que escala com muitas réplicas do mesmo container é? Eu acho que é um on-premises, Marcos. Tem on-premises aqui? Não tem? Cara, não teve on-premises. Acho que o Marcão esqueceu essa resposta aí. Acho que era essa. Deve ser. Deve ser. Ambiente que escala com muitas réplicas do mesmo container é? Horizontal. Parabéns, galera. Muito bom. Vamos ver. Terceiro colocado desse Kahoot, Bright Condor. Muito bom. Parabéns, Bright. Nimble Mouse. Parabéns. E Speed Falcon. Muito bom, gente. Parabéns, galera. Vocês são sensacionais.